Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 11 e 12. Está escrito assim: Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Aqui nesse capítulo 7, amados, o escritor aos Hebreus vem explicando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que não é da ordem de Arão, mas é da ordem de Melquisedeque. Ele vai explicar quem é Melquisedeque. É que nós sabemos que é a tipificação do próprio Cristo Jesus. Quando fala aqui no início do capítulo 7, que esse Melquisedeque, ele se apresentou a Abraão e Abraão entregou o dízimo dos despojos ali do que ele tinha recebido ganho na guerra em que ele lutou. Aquela guerra, isso vocês podem encontrar lá em Gênesis, vocês podem encontrar aquela guerra em que Abraão foi exatamente para salvar Ló, o seu sobrinho, que havia sido capturado, havia sido preso, então ele foi para a guerra para salvar o seu sobrinho Ló. Então Abraão foi e entregou o dízimo de tudo que ele ganhou ali naquela guerra, e ele entregou para quem? Para esse Melquisedeque. Esse Melquisedeque é rei de justiça, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, e fala ali que ele não tem pai nem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Então ali, já no Antigo Testamento, para Abraão, que recebeu a promessa de Deus, a promessa da nova aliança foi feita lá com Abraão. Então lá surge esse Melquisedeque, e aqui no capítulo 7 o escritor aos Hebreus explica: Jesus é da linhagem de quem? De Melquisedeque. Ele não é da linhagem de Arão. Linhagem, quando vem dizer assim, não é da linhagem de Arão, que foi estabelecido como sumo sacerdote, na vigência do sacerdócio de Arão foi entregue a lei. Não, Jesus é superior a isso. Lembra que eu já mencionei, né, amados, que essa carta aos Hebreus vem mostrando Jesus como superior a todas as coisas que apareceram na lei. Por quê? Porque os judeus precisavam entender que Jesus era o mediador de uma aliança superior. Jesus não veio simplesmente como um profeta, como eram os outros profetas. Ele era o Filho de Deus estabelecido, o Messias. Ele tornou-se, ali no versículo 22 fala isso, ele tornou-se a garantia de uma aliança superior. Nós vemos aqui no versículo 7 falando, sem dúvida alguma, é o inferior que é abençoado pelo superior, falando sobre a entrega dos dízimos. Aí, ali vai falar até que Levi, que era quem recebia os dízimos, depois que a lei foi estabelecida, ele ainda não existia quando Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque. E falando ali que por meio de Abraão, Levi também acabou entregando os dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque representa, tipifica quem? Jesus Cristo. Então é nítido que Jesus, que é superior, é ele que abençoa todas as coisas. Por isso que fala ali, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, que é Cristo Jesus. E daí vem esses versículos que nós lemos, 11 e 12, que se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que foi na vigência do sacerdócio levítico que veio a lei de Moisés, por que haveria a necessidade de se levantar um outro sacerdote, que não é da linhagem levítica, mas é da linhagem de Melquisedeque? Por quê? Porque quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Então aqui fica claro que Jesus estava estabelecendo uma nova aliança, um novo modelo de vida.
E é isso que o escritor aos Hebreus quer deixar claro aqui para os judeus que haviam crido em Jesus. Ali no versículo 18 e 19 está escrito assim, que a ordenança anterior, ela é revogada, por quê? Porque ela era fraca e inútil, porque a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Qual é essa esperança? É Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho, Cristo Jesus é a fonte de vida, Cristo Jesus é a verdade. Amados, aqui é um ensino, vale lembrar, né, que é um ensinamento para quem? Para os judeus, eles estavam muito familiarizados com as escrituras do Antigo Testamento, muito familiarizados com toda a história do povo de Israel. E eles estavam que enraizados na lei. De repente vem Jesus e aqueles judeus que haviam crido que Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias, eles estavam retornando, muitos deles com medo estavam retornando para o judaísmo. Aí vem o escritor aos Hebreus: ei, vocês não podem voltar atrás, vocês não podem retroceder. E ele começa a apresentar, veja que os primeiros capítulos de Hebreus é o tempo todo apresentando Jesus como sendo superior. Jesus é o mediador de uma aliança superior, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior. Vocês precisam compreender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus enviado. É sobre isso, é para isso que a carta aos Hebreus foi escrita. E aí quando nós lemos, nós hoje que conhecemos toda a Escritura, conhecemos as escrituras do Antigo Testamento, isso vai ficando claro, nítido, que Jesus Cristo, ele estabeleceu uma nova aliança. E olha que interessante o que nós lemos ali no versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ou seja, a lei de Cristo, ela é diferente da lei de Moisés. E Cristo Jesus falou sobre isso, amados. Quando nós olhamos, por exemplo, vamos olhar ali os 10 mandamentos. A lei de Moisés não se resume aos 10 mandamentos, mas vamos pegar o resumo ali dos 10 mandamentos. Quando Jesus vai falar sobre aqueles 10 mandamentos, Jesus amplifica as coisas. Jesus diz assim, que antigamente aquele que matasse alguém era considerado um assassino. Mas agora, aquele que odeia, que diz odiar o seu irmão, já se tornou um assassino. Lá na lei dizia que se alguém ficasse com outra mulher, pegasse outra mulher e tomasse para si, ele tinha cometido adultério. Mas agora, aquele que olhar e desejar já cometeu adultério. Ou seja, o Senhor Jesus deixa o caminho mais estreito. E quando a gente olha para isso, meu Deus, como assim? Então a lei de Cristo é uma lei diferente. Mas por que a lei de Cristo ela torna o caminho mais estreito? Porque, amados, Jesus veio e estabeleceu uma capacitação para que o homem possa cumprir a lei de Cristo, ou seja, obedecer a Deus. Qual é essa capacitação? Ele nos deu uma nova vida e depositou do seu Espírito para viver em nós. Por isso que o caminho com Cristo, amados, é um caminho estreito, não é o da porta larga, é o caminho estreito. Mas por quê? Porque ele só pode ser vivido por meio de Cristo Jesus. Quando nós entendemos isso, muitas vezes nós olhamos e vemos, meu Deus, é impossível viver em santidade. É impossível viver o que Deus requer de nós. Amados, não é impossível. Por que não é impossível? Porque Deus nos capacitou para isso. O Senhor nunca pede algo a nós que Ele não tenha nos capacitado antes para viver. O Senhor depositou do próprio Espírito dele em nós. A palavra fala lá em 1 João 3,9 que nós recebemos a semente de Deus plantada em nós. E essa semente vai o quê? Vai frutificar. Ela vai brotar e ela vai frutificar. Nós temos a capacidade que vem do próprio Senhor para viver. Então essa nova lei,
A nova lei de Cristo não é simplesmente sobre regras exteriores. Não é simplesmente sobre obedecer uma regra que foi colocada. Mas é um novo modelo de vida. E é isso que o escritor aos Hebreus vai concluindo. À medida que nós formos avançando aqui no estudo da carta aos Hebreus, nós vamos ver. Jesus não foi um sumo sacerdote como eram os sumos sacerdotes da antiga aliança. E aqui no capítulo 7 fala isso, porque eles precisavam oferecer sacrifícios, tanto por eles quanto pelo povo. E isso era o quê? De ano em ano. Eles tinham que fazer ali todos os anos, tinham os sacrifícios específicos. E aí eles precisavam se apresentar a Deus oferecendo os sacrifícios pelos pecados deles e pelos pecados do povo. Mas Jesus não. Jesus, ele se fez de uma vez por todas, entregando-se a si mesmo. Ele se tornou a oferta pelo pecado. Jesus, aquele que nunca pecou, ele se tornou a oferta pelo pecado. Então ele é um sumo sacerdote superior ao que havia na vigência da lei. Ele é um sumo sacerdote perfeito. É o que nós lemos ali no versículo 26. É de um sumo sacerdote desse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É de um sumo sacerdote assim que nós precisávamos. Para tirar, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós veremos nos capítulos posteriores que o sangue de carneiros, de bodes, não tinha como tirar o pecado. Mas o sangue de Jesus tira o pecado do mundo. O sacrifício perfeito de Jesus tira o pecado do mundo. Ah, Catiane, como assim tira o pecado do mundo e todos continuam, as pessoas continuam a pecar? Tira o domínio, tira o governo, faz uma obra completa para que todo aquele que nele crê possa viver pela lei de Cristo, que é a lei do Espírito, que é o novo modelo de vida. É o que nós já estudamos lá em Romanos, na carta aos Romanos. O novo modo do Espírito, que agora nós nos consideramos mortos para o pecado. Por quê? Porque Cristo Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. A obra que Cristo Jesus realizou foi perfeita. Nós acessamos ela como? Pela fé. E aí vivemos essa jornada de fé, que é um processo, e nós vamos o quê? Sendo santificados dia após dia, após dia, após dia, após dia, à medida em que vamos nos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus, à medida que vamos nos submetendo a esse novo modelo, a essa nova lei que Jesus Cristo estabeleceu, que não é simplesmente um cumprimento de regras exteriores, mas é uma vida que vem do nosso âmago, do nosso interior, é uma vida que vem do Espírito Santo que foi depositado em nós, é uma vida que vem do nosso espírito que foi regenerado, ou seja, gerado de novo. Mas nós precisamos aprender a viver essa nova vida. Ali no versículo 18, fala que a ordenança anterior foi revogada porque era fraca e inútil. Por quê? Porque não aperfeiçoou nada, ou seja, não conseguiu dar uma nova vida àqueles que estavam debaixo da lei. Quem que deu a nova vida para que nós possamos viver de fato para a glória de Deus? Foi Cristo Jesus. Foi a obra que Cristo Jesus realizou. É por isso que por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, nós podemos nos aproximar com confiança de Deus. Podemos nos aproximar de Deus. Por isso que Jesus é o mediador de uma aliança superior, a nova aliança. Amados, nós precisamos aprender a viver debaixo dessa nova aliança e precisamos aprender a manusear a palavra de Deus. Quando nós lemos as escrituras da antiga aliança, nós precisamos aprender a extrair os princípios de Deus, porque Deus é imutável. Ele não muda, ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Nós precisamos aprender a extrair os princípios de Deus, o caráter de Deus, mas precisamos aprender
a discernir o que era para a antiga aliança e como é agora na nova aliança. Amados, isso é tão importante que foi necessário uma carta para os judeus entenderem isso. Os judeus é aqueles que viviam debaixo da antiga aliança. Eles precisavam entender que essa nova aliança era diferente. Porque eles não viveriam apenas cumprindo regras exteriores. Agora era uma vida no Espírito e pelo Espírito. Agora era uma vida em que os seus pecados haviam sido perdoados de uma vez por todas. Eles não precisavam lembrar dos seus pecados de tempo em tempo. Não, eles podiam simplesmente receber pela fé o perdão de todos os seus pecados e viver a partir desse perdão. Eles poderiam entender que Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados e para dar uma nova vida a eles. E eles poderiam viver essa nova vida por meio do Espírito. É uma vida que vem do interior, não é uma vida exterior simplesmente. É uma vida que flui do interior. Assim como Jesus falou, que do seu interior fluirão rios de água viva. Então, amados, que eu e você, nós tenhamos a sabedoria de Deus para manusear corretamente a palavra de Deus e compreender que Deus, ele é o mesmo, mas ele atua de formas diferentes. E ele atuou de uma forma lá no Antigo Testamento. Eu sempre falo assim, que lá no Antigo Testamento a vida sempre foi pela fé. A vida com Deus sempre foi pela fé. Nós veremos isso ao estudarmos o capítulo 11. Sempre foi pela fé. Lá no Antigo Testamento, eles recebiam a mensagem de Deus e eles precisavam crer que o Messias viria e realizaria uma obra completa. Então eles olhavam para frente crendo que Jesus Cristo viria para a redenção dos seus pecados, para o perdão dos pecados, para uma nova vida. Eles criam nisso. Eles acreditavam nisso. E tudo o que acontecia ali no Antigo Testamento tipificava essa vinda de Cristo. Nós podemos ver em toda a lei, nós podemos ver o que era uma tipificação do que Cristo Jesus faria, da obra completa que Cristo Jesus faria. Por isso que ele cumpriu toda a lei. E hoje nós vivemos a partir de uma obra que já foi consumada. Então lá eles viviam pela fé que Cristo Jesus realizaria uma obra completa. Hoje nós vivemos pela fé em que Cristo Jesus já veio e já realizou uma obra completa. Mas a vida com Deus sempre foi pela fé. Nós já vimos isso aqui estudando a carta aos Hebreus, que aquele povo lá no deserto não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Eles não creram, eles não confiaram na palavra de Deus. Amados, que eu e você, nós possamos entender a vida da nova aliança, que é uma vida no Espírito. O apóstolo Paulo escreve sobre isso muito bem lá na carta aos Romanos, falando sobre o novo modo do Espírito. Que nós vivemos a partir do que foi gerado em nós. Nós fomos regenerados, recebemos uma nova vida, a nossa vida espiritual, que está unida ao Espírito de Cristo. E aí nós precisamos viver a partir dessa vida. Que eu e você, nós possamos compreender essa nova, o novo modelo de vida, que é a nova lei, né? Não estamos mais debaixo da lei de Moisés, agora estamos debaixo da lei de Cristo. E o resultado da lei de Cristo é o que eu mencionei, é um caminho mais estreito. O resultado de vivermos debaixo da lei de Cristo, nós estamos sendo capacitados pelo próprio Espírito de Cristo, que vive em nós. Nós recebemos uma nova vida e temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, ele nos capacita para vivermos de uma forma ainda mais estreita do que era lá no Antigo Testamento. Por isso que Jesus vem e diz assim, olha, foi dito, amem os seus irmãos, aqueles que abençoam vocês. Agora, os seus inimigos, vocês não precisam amar. Mas agora não, na lei de Cristo nós precisamos amar os nossos inimigos, orar por eles. Veja que é diferente, amados. Por que é diferente? Porque o Senhor nos capacitou para isso, o Senhor nos deu uma nova vida e colocou do seu Espírito para que a gente possa viver assim.
O Senhor veio, estabeleceu um novo modelo de vida. É novo e nós precisamos aprender a viver esse novo modelo de vida. Tanto que quando fala ali que a ordenança anterior, ela foi o quê? É revogada. Por quê? Entrou uma nova ordenança agora, ou seja, um novo mandamento. E é isso que Jesus veio estabelecer, uma nova aliança que é superior. Jesus é a garantia de uma aliança superior. Que eu e você, nós entendamos essa obra completa do sumo sacerdote perfeito que é Cristo Jesus e que eu e você, nós possamos nos render a essa vida maravilhosa que nós temos debaixo da nova aliança. E quando nós estudarmos as Escrituras, nós tenhamos o entendimento e o discernimento vindo do Espírito Santo para compreendermos as formas de atuação de Deus. Não é que Deus mudou, ele age de formas diferentes. O tempo foi passando, ele foi estabelecendo alianças e ele estabeleceu num formato, de repente, um outro formato, ele age de formas diferentes. Mas o caráter de Deus é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo para sempre. Que eu e você nós possamos aprender isso e compreender com a visão do Espírito, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá, para nós estudarmos todas as Escrituras. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, que se tornou pecado em nosso lugar, entregou-se, ofereceu-se a si mesmo para o perdão dos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela tua obra completa. Obrigada porque podemos viver por fé na suficiência do que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Muito obrigada porque não precisamos depender de nós mesmos, mas podemos viver em completa dependência a Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos esse novo modelo de vida, o modo do Espírito, que é um modelo de confiança completa em Cristo Jesus, sabendo que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, que em tudo nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos, nós possamos aprender dia após dia a viver debaixo dessa aliança, dessa nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos essa vida no Espírito, que nós possamos compreender que, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que é o dono de todas as coisas, tem todo o poder, que nós só precisamos nos sujeitar e nos render a Ti. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, Pai, em nome de Jesus, e possamos aplicar a nossa fé todos os dias da nossa vida. Que nós possamos colocar em prática a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, confiantes de que o Senhor fez uma obra completa para o nosso perdão, regeneração, justificação. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos vivamos com um coração sempre rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.